Propriedades mecânicas e ensaio. Alunos: Leonardo Buquerque, Lucas Mendes, Mariana Charo, Matheus Alves, Matheus Amaral e Matheus Lopes. Principais exemplos de tensões que uma estrutura está sujeita. Está sujeita a tração, compreensão, cisalhamento e torção. Ensaios para determinar as propriedades mecânicas dos materiais. Resistência à tração, resistência à compressão, resistência à torção, resistência ao choque, resistência ao desgaste, resistência à fadiga e dureza. Resistência à tração. O ensaio de tração consiste em aplicar uma força F sobre a área transversal do material, puxando-o para cima. Nesse momento, surge uma força contrária, menos F, que estica o corpo de prova, causando uma deformação progressiva até o momento da quebra do material. Ou seja, nessa imagem podemos observar um corpo de prova numa máquina que faz o teste de resistência à tração. Nela, nas suas duas extremidades, será exercida uma força e essa força puxará o corpo até o momento de ruptura do material. E assim é feito o teste. Resistência à tração. Tensão versus a deformação. Sendo tensão igual a força dividida pela área da secção transversal. Já a deformação é o comprimento deformado dividido pelo comprimento original. Metais quando submetidos a teste de estresse. A tensão é proporcional à deformação, dentro de uma delimitação, obedecendo assim à lei de Hooke. A lei de Hooke, para este caso, é dada pelo módulo da elasticidade vezes a deformação. A deformação elástica versus a deformação plástica. A deformação elástica não é permanente. Quando a carga aplicada é deliberada, a peça retorna à sua forma original. A deformação plástica é provocada por tensões que ultrapassam o limite da elasticidade. É irreversível, porque é o resultado do deslocamento permanente dos átomos e, portanto, não desaparece quando a tensão é removida. Neste gráfico, podemos observar que a tensão elástica ela vai até o limite de escoamento. A partir do limite de escoamento em diante, começa-se então a deformação plástica. Tipos de deformação. Nesta curva é a deformação elástica até a tensão Y, que seria o ponto de escoamento. A partir do ponto de escoamento, começa-se então a deformação plástica. O módulo de Young ou módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é a divisão da tensão pela deformação, estando relacionadas com o tipo de material, ou seja, a sua capacidade de resistir à deformação elástica ou rigidez do material. Neste gráfico, pode-se ver que a lei de Hooke só é válida até este ponto P, que seria o ponto de escoamento. Exemplos de materiais com seus respectivos módulos de Young. Material: diamante, com um módulo de aproximadamente 1000. Carbeto de silício, 450. Tungstênio, 406. Ferro, 196.
aços de baixa liga entre 200 e 207, ferros fundidos entre 170 e 190, cobre 124, titânio 116, vidro 94, alumínio 69, vidro 69, nylon entre 2 e 4. Módulo de elasticidade. Quanto maior o módulo de elasticidade, menor será a deformação e mais rígido será o material. Magnésio, com um módulo de elasticidade de 45, alumínio 69, latão 97, titânio 107, cobre 110, níquel 207 e tungstênio 407. Fenômeno de escoamento. No início da fase plástica, ocorre o fenômeno de escoamento. O escoamento caracteriza por uma deformação permanente do material, sem que haja o aumento de carga. Quando não é conhecido o limite de escoamento, utiliza-se a convenção de uma deformação padrão. Metais e ligas em geral, com 0,2 de deformação, cobre e suas ligas com 0,5% de deformação, ligas metálicas duras com 0,1% de deformação, cerâmicos com 0,1% e polímeros com 0,5% de deformação. Observações através das curvas de tensão versus a de deformação. Resistência à tração corresponde à tensão máxima aplicada ao material antes da ruptura. Muitas vezes é superior à tensão de ruptura. É calculada dividindo-se a carga máxima suportada pelo material pela área de secção e reta inicial. Observações através das curvas de tensão versus de deformação. Tensão de ruptura corresponde à tensão que promove a ruptura do material. Chega-se à ruptura do material que ocorre num ponto chamado limite de ruptura, que seria o ponto F. A tensão no limite de ruptura é menor que no limite de resistência, devido à diminuição da área, que ocorre no corpo de prova, depois que atinge a carga máxima. Ductilidade em termos de alongamento. Corresponde ao alongamento total do material devido à deformação plástica. Ductilidade expressa como um alongamento. Como a deformação final é localizada, o valor do elongação só tem significado se indicado o comprimento de medida. Observações através das curvas de tensão versus de formação. Resiliência corresponde à capacidade do material de absorver energia, quando este é deformado elasticamente. Os materiais resilientes são aqueles que têm alto limite de elasticidade e baixo módulo de elasticidade, como os materiais utilizados para molas. Tenacidade é a capacidade do material de absorver energia até o momento de sua ruptura, ou seja, capacidade do material de resistir a esforços de impacto. Neste gráfico mostra-se a área da tenacidade. Fragilidade. A fragilidade
é uma propriedade com características opostas à ductilidade, ou seja, quanto maior a fragilidade de um material, maior será a chance dele de quebrar. Quando submetido a um esforço externo, sem apresentar deformações plásticas. Como exemplo de materiais frágeis, pode-se destacar o vidro e cerâmicas, em geral, ferro fundido cinzento, aço, ferramenta de elevada dureza, dentre outros. Tudo bom, pessoal? Vamos começar uma videoaula sobre a matéria de ciências dos materiais, o assunto relacionado ao diagrama ferro-carbono. Os alunos criadores dessa videoaula são Leonardo Albuquerque, Lucas Mendes, Mariana Charão, Matheus Alves, Matheus do Amaral e Matheus Lopes. Este é o gráfico ferro-carbono, certo? Existem soluções principais, conhecidas como austenita, ferrita e ferro-delta, que compõem a base desse diagrama, certo? Nessa parte aqui a gente tem a austenita, conhecida como gama. Nessa parte bem pequenininha aqui temos a ferrita. Nesse pedaço aqui temos a ferrita delta, aqui é ferrita alfa. Em 6,7% de carbono temos cementita, certo? Guarda essas principais informações sobre o gráfico. Lembrei que nesse pedaço aqui L é líquido. Bom, as estruturas moleculares de cada uma. Essa aqui é a ferrita alfa, ferrita delta e austenita. Agora, conhecendo melhor o gráfico, a gente tem que aqui é a temperatura, o eixo Y é a temperatura, o eixo X, peso percentual de carbono, é a composição do material, né? Bom, entre a cementita e a ferrita alfa, a gente tem ferrita alfa mais cementita, né? Cementita composta por Fe3, né? Ferro 3, carbono. Bom, aqui é austenita mais cementita, austenita mais líquido, austenita mais ferrita alfa, austenita mais ferrita delta mais líquido. Em cada junção aqui do gráfico, uma linha, é a parte de transição, certo? De uma solução para outra. Por exemplo, quando chega a 0,022% de carbono, aqui começa a 727 graus Celsius, começa a transformação para ferrita alfa mais austenita. A 912 graus Celsius começa ao período de austenitas só. A 1394 graus Celsius começa a divisão entre ferrita delta mais austenita. A partir de 720 graus Celsius e a partir de 0,76% de carbono, começa a austenita mais cementita, que é esse pedaço aqui. A partir de 2,11, a partir de 0,17% de carbono e a temperatura de 1147 graus Celsius, começa a austenita mais líquido, certo? De 2,11% de carbono, né, para o lado esquerdo, para esse lado aqui, é constituído como material de aço. 2,11 à direita é constituído como ferro fundido. Essa é uma boa noção de como é constituído o diagrama ferro-carbono. Bom, como está falando, ferrita é uma solução sólida de carbono na rede do ferro CCC.
Solubilidade máxima do carbono na ferrita é 0,02% a 723 graus Celsius. Austenita, gama, solução sólida de carbono no ferro. A estrutura da austenita é CFC e a solubilidade é 2,11% a 1148 graus Celsius. Ferrita delta, solução sólida também de carbono no ferro e tem estrutura CCC igual a ferrita alfa. Solubilidade máxima do carbono é a 0,09% a 1475 graus Celsius. Bom, a cementita, que é ferro carbono, a cementita tem solubilidade muito pequena e tem composição de 6,67% de carbono e 93,3% de ferro. Essas são as microestruturas, né? Ferrita e perlita. A perlita é constituída de ferrita mais cementita. Bom, perlita grossa e perlita fina. A temperatura em torno de 540 graus Celsius é produzida uma perlita mais fina, ou seja, a perlita grossa é a perlita com uma temperatura acima de 540 graus Celsius, né? Retornando ali, pois com a diminuição de temperatura, a taxa de difusão do carbono diminui e as camadas se tornam progressivamente mais finas. Ou seja, por isso que acima de 540 graus Celsius, perlita grossa, abaixo de 500 graus Celsius, perlita fina. Bom, a austenita é formada a partir de 0,22% de carbono a 723 graus Celsius. E a solubilidade máxima dela é até 2,11% de carbono a 1148 graus Celsius. Martensita e bainitina fina, certo? A martensita se forma quando há um resfriamento, o resfriamento for rápido o suficiente de forma a evitar a difusão do carbono, ficando o mesmo retido na solução. Como a martensita não envolve difusão, a sua formação ocorre instantaneamente, independente do tempo, né? Ela é uma solução sólida, supersaturada de carbono. Todo o carbono permanece intersticial, podendo transformar em outras estruturas por difusão quando aquecido. Para ligas que contêm menos que cerca de 0,6% de carbono, a fase martensita se forma como ripas. São placas longas e finas, tais como as lâminas de uma folha. Certo? A bainita é de acordo com à medida que a temperatura de transformação é reduzida, após a transformação da perlita fina, um novo microconstituinte é formado, a bainita. Certo? Como ocorre na perlita, a microestrutura da bainita consiste nas fases ferrita mais cementita, mas os arranjos delas são diferentes, como a gente pode ver, parece ser com pequenas agulhas. No diagrama de transformação isotérmica, diagrama TTT, a bainita se forma abaixo da curva que tem lá, enquanto a perlita se forma acima. Para a temperatura entre 200 graus Celsius a 300 graus Celsius, a ferrita encontra-se em placas e partículas finas de cementita se formam a bainita fina, certo? Bom, essa aqui é a microestrutura, isso aqui são as temperaturas. Ferrita mais perlita a ferrita é um arranjo da ferrita mais cementita. A perlita é também ferrita alfa mais cementita e a perlita mais cementita é essa aqui. Bom, como
dada a nomenclatura dos aços. Os aços, eles são de acordo com o percentual de carbono, certo? Um aço 1020, ele é 0,20% de carbono, por isso chama de 1020. 0,45, ele é 0,45% de carbono. 1070, ele é 0,70% de carbono. Bom, essas são as microestruturas dos aços carbonos. Lembrando que a partir de 0,45% o aço é temperável ou não, certo? Abaixo dele ele não é temperável, acima ele é temperável. Essas são as diagrama TTT, certo? As curvas TTT estabelecem relação entre a temperatura e ocorre a transformação da austenita e a estrutura de propriedades das fases produzidas com o tempo. Bom, aqui é a austenita, certo? Esse período aqui, austenita. Ao passar da curva, esse período aqui é austenita mais perlita. Ao passar da curva, perlita. Abaixo de 540 graus Celsius eu tenho perlita fina. Acima de 540 graus Celsius eu tenho perlita grossa. Entre 200 e 300 graus Celsius eu tenho bainita, como visto no slide anterior, certo? A demonstração do diagrama é gerada a partir das medições de porcentagem de transformação em função do logaritmo do tempo, certo? A transformação da austenita em perlita ocorre apenas se a liga for resfriada até abaixo de uma certa temperatura. À esquerda da curva, ou seja, essa parte aqui, como eu estava dizendo, é a austenita. E à direita da curva é perlita, né? Aí, com base na temperatura, a gente pode definir perlita grossa, perlita fina ou bainita. Esse é o slide sobre a videoaula sobre a diagrama ferro-carbono. Obrigado, pessoal. Na descrição vai estar o link das perguntinhas para o pessoal responder. Acessem ali e obrigado.